Se você é uma pessoa que busca construir hoje fontes de renda passiva para o seu futuro e o de sua família, que gosta do mercado imobiliário, de formas de alavancagem, esse vídeo é para você. Muito se fala sobre alavancagem com consórcio na internet, mas de uma maneira muito teórica e pouco prática, o que torna difícil para pessoas comuns, pessoas mais leigas no assunto, entenderem. Por isso, no vídeo de hoje, vou trazer um exemplo real de um cliente nosso, dentro de vários exemplos que temos aqui no escritório, de uma forma de se alavancar com consórcio com o objetivo de construir patrimônio gerador de renda. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui. Me chamo Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, sou engenheira e especialista em investimentos com consórcio. E aqui nesse canal você aprende as melhores formas de ganhar dinheiro, gerar renda passiva e construir patrimônio com essa ferramenta. O exemplo real que quero trazer para você é de um cliente nosso, o senhor Marcelo, que é um empresário do ramo alimentício. O objetivo dele era, quando entrou em contato conosco, justamente investir em alguns imóveis. Como o Marcelo havia assistido a um vídeo meu sobre alavancagem com consórcio para essa finalidade, ele decidiu entrar em contato comigo e com o Silmar. Dessa forma, nós prestamos ao Marcelo uma assessoria personalizada para que ele conseguisse multiplicar o dinheiro que ele havia previamente definido para a finalidade de investimento em imóveis. Então, qual foi a estratégia que montamos para o Marcelo, tendo em vista os seus objetivos e os recursos por ele disponibilizados? Bom, o valor estipulado por ele para o investimento em imóveis girava em torno de R$700 mil, porque com esse valor ele conseguiria adquirir 2 apartamentos estúdio em São Paulo, no Brooklyn. Além disso, a imobiliária com a qual ele estava conversando iria lhe garantir em contrato uma rentabilidade de 1% ao mês no primeiro ano. Essa imobiliária também lhe apresentou um estudo em que a rentabilidade média dos imóveis naquela região girava em torno de 0,8% a 1% ao mês líquidos, já descontados taxa de administração, condomínio, luz, internet e IPTU. Óbvio que essa rentabilidade não é um valor típico de se conseguir em qualquer imóvel em locações tradicionais, mas nesse caso estamos falando de uma locação de temporada, de apartamentos estúdio em uma região em que há alta demanda, grande fluxo de pessoas, de negócios, enfim. Tendo isso em mente, a estratégia que propusemos a ele foi de alavancar o recurso inicial que ele já tinha para adquirir mais imóveis, nessa pegada de investimento e geração de renda passiva. E para sabermos se essa estratégia seria algo viável e lucrativa, e não apenas para aumentar o patrimônio do Marcelo, mas também para lhe gerar renda passiva como forma de complementar seus ganhos mensais, nós fizemos um comparativo entre investir os 700 mil em renda fixa ou utilizar esses 700 mil para se alavancar por meio do consórcio e então adquirir mais imóveis. Veja só como ficaria para o Marcelo o investimento na renda fixa. Se fôssemos considerar uma aplicação que rendesse 100% do CDI de hoje, em que a Selic está a 12,25% ao ano, teríamos uma rentabilidade mensal de 0,96% ao mês, o que representa uma renda mensal de R$ 6.720. Se desse valor retirarmos o imposto de renda, levando em conta a tabela regressiva, em que a alíquota varia de acordo com o tempo de aplicação, onde após 2 anos haveria um desconto de 15% sobre os rendimentos resgatados, que representa R$ 1.008, sobraria assim uma renda líquida de R$ 5.712. Se o resgate dos rendimentos fossem antes de 2 anos, a alíquota seria maior conforme a tabela regressiva do IR. Esse é o caso de um investimento na renda fixa com uma renda líquida de 5.712. Agora, se o Marcelo pegasse os 700 mil reais, que era o que ele queria desde o início, e investisse nos imóveis que lhe foram apresentados, sem considerar nesse momento a alavancagem com consórcio, os retornos ficariam assim: 700 mil reais multiplicados por 0,8% ao mês, que é a rentabilidade mínima líquida da região
onde ficam os apartamentos, o resultado seria de R$ 5.600 por mês de aluguel. Aqui não foi considerado o aluguel de um ano garantido em contrato de 1% ao mês, o que geraria R$ 7.000 mensais de renda. Vamos ficar com R$ 5.600 mensais para sermos mais conservadores, e desse valor ainda precisa ser retirado o imposto de renda. E aqui entra um ponto muito importante: você ter imóveis geradores de renda na sua pessoa física te obriga a pagar uma alíquota de 27,5% sobre os rendimentos a título de imposto de renda, quando os valores de aluguel superam R$ 4.664,69 no mês. Mas existe uma forma de diminuir essa fatia de imposto que vai para o governo. Se você quer investir em imóveis para alocação, uma excelente alternativa é constituir uma holding patrimonial para a administração dos seus imóveis. E isso o nosso cliente Marcelo já tinha. A título de informação, quando você constitui uma holding, se bem feita, a alíquota a título de imposto de renda gira na casa dos 11-12%. Por isso, no exemplo do nosso cliente, do valor do aluguel de R$ 5.600, deve ser descontada a alíquota de R$ 616, o que totaliza um aluguel líquido de R$ 4.984. Além disso, também há a valorização do imóvel ao longo do tempo, já que ele se localiza em uma região com grande demanda e potencial de crescimento e modernização tecnológica, viária, enfim. Perceba que, olhando assim, a renda fixa com a Selic alta se mostra um pouco mais rentável do que o investimento em imóveis. Só que ambas as opções são muito boas. Uma não exclui a outra, porque em uma carteira diversificada elas têm funções e importâncias distintas. E como o Marcelo já tinha uma carteira em renda fixa e variável bem robusta, o foco dele era aumentar o seu patrimônio imobiliário mesmo. E foi aí que mostramos a estratégia de alavancagem com consórcio para poder multiplicar o seu poder de compra e crescer mais rápido o seu patrimônio. O que vou te mostrar agora você não encontra em qualquer lugar, pois para essa estratégia ser executada é necessário um estudo aprofundado de quais os melhores grupos administradoras para a finalidade que o cliente busca. Isso não é mostrado de forma aberta na internet, pois há muitos canais que querem vender um consórcio romantizado, que contempla rápido, só com um tal de lance embutido, com parcela baixa, com qualquer tipo de grupo. Só que tudo isso, da forma que apresentam, é uma ilusão, uma fantasia, porque não é assim que funciona. Então, o que nós propusemos ao Marcelo? Contratar um crédito total de R$ 1.776.114, mas isso não apenas em uma carta, e sim dividido em cartas de valores menores, como de 300.000, 145.000, 500.000, totalizando esse valor de 1.700.000 e pouco. Nós fizemos isso porque, de acordo com o estudo que realizamos, conseguiríamos acelerar a contemplação de acordo com as características dos grupos em que ingressaríamos, uma vez que eles apresentavam as melhores características para contemplação via lance. A parcela inicial total para esse crédito foi em torno de R$ 12.876 em um prazo médio de 160 meses e taxa de administração de 16%. Assim, nós sentamos com o Marcelo e apresentamos a ele a proposta que desenhamos, pensando em uma contemplação dentro de uns 4 a 8 meses, utilizando R$ 700.000 que ele havia reservado para investir em imóveis. Para nossa grata surpresa, conseguimos contemplar todas as cartas contratadas em 2 meses, dentro dos lances que havíamos projetado, e ficou dessa forma a estratégia. Do crédito inicialmente contratado de R$ 1.776.114, foi dado um lance embutido de R$ 375.834,20, mais um lance de recurso próprio de R$ 703.376,39. Como ofertamos um lance embutido de R$ 375.000, esse valor foi descontado da própria carta. Por esse motivo, o valor disponível
disponível para uso foi de R$ 1.400.279,80, ou seja, o Marcelo conseguiu dobrar o capital dele com a nossa estratégia. Esses dois lances, tanto o embutido quanto de recursos próprios, amortizam o saldo devedor do consórcio, porque lance nada mais é do que antecipação de parcelas. Assim, quando você é contemplado e paga seu lance, esse valor do lance já abate várias parcelas do seu plano de consórcio, diminuindo então a sua dívida. E é por isso que a parcela ou o prazo diminuem após o lance. Portanto, o saldo devedor, que era o crédito contratado mais a taxa de administração, caiu para R$ 955.329,65. Como o Marcelo optou por reduzir a parcela após o lance e não o prazo, o novo valor ficou em 158 parcelas de R$ 6.046,39, menos do que a metade da parcela inicial. E essa foi a estratégia de contemplação. Só que não para por aí. E antes de continuar, eu sei que você pode dizer que mesmo que o nosso cliente tenha alavancado o dinheiro dele para o dobro, ele também adquiriu uma dívida que precisa ser honrada. Mas veja só, o Marcelo, ele tem garantido um rendimento de 0,8% ao mês sobre os imóveis que ele irá comprar. Então, ao adquirir 4 imóveis já mobiliados, prontinhos para locação em uma região estratégica de São Paulo, ele conseguirá de locação R$ 11.200. Desse valor, descontamos os impostos de R$ 1.540 dentro da holding e também o valor do consórcio de R$ 6.046,39, sobrando então R$ 3.613,61. E aqui vale um adendo, porque quem paga a parcela do consórcio não é o Marcelo, mas sim os inquilinos dos imóveis dele. Ou seja, por meio do consórcio, em uma estratégia de investimento e não de aquisição de bens de consumo, você consegue gerar renda passiva em que compra ativos alavancados e esses ativos geram renda para pagar o restante das prestações do consórcio. Constrói-se um patrimônio em que ele mesmo se paga ao longo do tempo. E perceba ainda que todos os meses sobra para o Marcelo, da alocação dos imóveis, R$ 3.613,61. Mas e o que fazer com esse dinheiro? Existem algumas alternativas e caminhos, mas para o nosso cliente, o que fez mais sentido foi o seguinte: pegar esse valor mensal de sobra dos aluguéis e investir por 158 meses em uma renda fixa que lhe rendesse 100% do CDI. Assim, em 158 meses, o Marcelo terá aplicado R$ 570.950,38. E esse valor terá rendimentos. Considerando esse CDI de 0,96% ao mês, que é o valor de hoje, teremos de rendimento R$ 755.833,55. Dessa forma, o valor aplicado mais rendimentos totalizará R$ 1.326.783,93 em menos de 15 anos. Claro que para ter esse valor aqui, durante 15 anos, o CDB precisa estar rendendo 0,96% ao mês, os imóveis precisam estar 100% locados, e a gente sabe que não é assim. Mas isso aqui é uma projeção para vermos que, mesmo investindo em imóveis que se pagam sozinhos, sobrando um valor, você ainda consegue reinvestir em uma renda fixa e ter retorno sobre esses valores. E essa aqui é a estratégia do Marcelo. Para ele fazia muito sentido investir em imóveis, a sobra investir em uma renda fixa. O seu caso pode ser um pouco diferente, mas para quem gosta de investir em imóveis, essa estratégia aqui, ela é muito interessante. E voltando, além desse valor investido, o Marcelo, ele terá ainda 4 imóveis que ao longo do período irá se valorizar. Para esse cálculo, vamos considerar apenas uma correção pela inflação, ou seja, pelo valor do IPCA, que nos últimos 15 anos ficou um pouco mais que 5,5% ao ano ou 0,45% ao mês. Assim, daqui 158 meses, um pouco mais que 13 anos, os 4 imóveis dele valerão algo em torno de R$ 2.845.894,90
54,05. Logo, o patrimônio que o Marcelo terá construído ao longo de 13 anos utilizando essa estratégia de investimento com consórcio será a soma do dinheiro investido em renda fixa mais os 4 imóveis, que totalizará um patrimônio na casa dos 4.172.677. Ou seja, com R$700 mil iniciais que foram utilizados na estratégia, nós tivemos uma alavancagem de mais de 496% ao longo do período do consórcio. E mais, se calcularmos a rentabilidade desse patrimônio aqui a uma taxa de 0,8% ao mês, veremos que dará R$33.381 de renda passiva, de uma renda que você não precisa aplicar o seu trabalho, o seu suor diário para ter garantida. E ao descontar desse valor o imposto de renda médio de 22,5%, porque vai ser mais ou menos 11% da holding, mais 27,5% da renda fixa, dará uns R$7.510 de imposto a ser descontado. Então a renda líquida ficará em 25.870 para o Marcelo, caso ele faça uso dos rendimentos todos os meses. Claro que o ideal é reinvestir parte desses valores para que o patrimônio vá crescendo cada vez mais. Mas veja com esse exemplo que, a depender do seu custo de vida, em 15 anos você pode se tornar independente financeiramente, pois com essa estratégia, a alavancagem que o consórcio te proporciona é muito grande, o que acelera em muito a sua construção de patrimônio. Você pode ainda se questionar que, ao invés de fazer toda essa volta aqui, todo esse incômodo, preocupação, dívida, o Marcelo ele poderia simplesmente ter deixado 700 mil aplicados na renda fixa a 0,96% ao mês, que é uma rentabilidade excelente, e é claro que ele poderia, pois é uma estratégia muito válida e está longe de ser algo ruim. Mas no caso do nosso cliente, o que fazia mais sentido eram os imóveis mesmo. Mas para desencargo de consciência, que valor que o Marcelo teria se então investisse os 700 mil em uma renda fixa após 160 meses, que é o prazo do consórcio? Vamos verificar aqui. Pegar 700 mil aplicados a uma taxa de 0,96% ao mês durante 160 meses resulta em 3.228.440,18 centavos. É praticamente 1 milhão de patrimônio a menos que a estratégia de alavancagem com consórcio em 15 anos. Ou seja, enquanto que com consórcio, sem descontar imposto de renda, ele teria uns 33 mil de renda mensal, na renda fixa ele teria algo na casa dos 25 mil. É uma diferença muito considerável, de uns 8 mil por mês. E assim, a estratégia que eu mostro aqui não é para todo mundo. Na verdade, é para a minoria da população, pois exige planejamento, disciplina e também exige você gostar de investimento em imóveis. E não necessariamente também você precisa ter 700 mil para a estratégia dar certo. Com 200 mil você já pode começar, caso tenha pressa em contemplar. Mas se você não tem recursos próprios para o lance, ou mesmo tendo, não quer dispor desse dinheiro e, além do mais, pode trabalhar com mais tempo, que no consórcio é o ideal, você consegue retornos ainda melhores do que esse, em que você multiplica o seu patrimônio em muito mais vezes. Mas isso ao longo dos anos, claro. Nesse sentido, eu vou deixar um vídeo meu aqui na descrição que explica essa estratégia de trabalhar com o consórcio, dispondo de mais tempo para assim ter um retorno ainda maior ao longo dos anos. Também vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui embaixo, caso você queira iniciar os seus investimentos com consórcio ou mesmo deseja uma assessoria personalizada para o seu caso, assim como fizemos com o Marcelo. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo que eu trouxe, deixe a palavra alavancagem nos comentários, pois assim eu entendo que esse conteúdo foi relevante para ti e trago mais vídeos com estratégias que montamos no dia a dia para os nossos clientes. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que eu tenho certeza que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!